Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia, e você encontra aqui um link para uma playlist com outras videoaulas de sedimentologia. Aqui embaixo na descrição você encontra um link para um curso completo de Geologia Sedimentar gratuito, como é oferecido para alunos da USP. Nossa aula de hoje trata das particularidades do transporte pelo vento, o transporte eólico e as formas de leito associadas. Então a gente inicia discutindo um pouco das diferenças físicas relacionadas ao transporte pelo vento. Depois a gente discute ripples, dunas e também formas maiores de leito formadas pelo vento, os tipos particulares de laminação resultantes da migração de ripples eólicas, os depósitos de fluxos de grãos e quedas de grãos e o resultado dos depósitos das dunas e das interdunas. Assim como em correntes unidirecionais, em rios, em correntes costeiras, tem formas de leito que se organizam sob a corrente constante em várias hierarquias, coisas semelhantes acontecem em fluxos de ar, né, em vento. E a gente tem essa nomenclatura, né, que é análoga àquela de formas de leito subaquáticas. Então, num campo de dunas, que a gente pode chamar de erg, ou sand-sea, um campo de dunas. Uma primeira hierarquia de organização são as ripples, e numa segunda hierarquia tem dunas, com ripples subindo as costas delas ou descendo à frente, ou andando de lado na frente também. Então aqui você pode notar que existem ripples nas costas da duna, também tem ripples retrabalhando aqui em outra direção, ripples, e essa forma com essa face frontal aqui mais íngreme é a duna. Também existe uma hierarquia equivalente à barra, quando muitas dunas se organizam umas sobre as outras numa forma de leito maior. E isso a gente chama de DRA, que são essas feições aqui. Isso aqui é um DRA. Isso aqui é outro. Com dunas sobrepostas numa forma de leito de hierarquia maior. Seria análogo a uma barra num rio. E as áreas entre as dunas são interdunas, que podem ser entre dunas simples, como nesse caso aqui. Isso aqui é uma área de interdunas. Ou planícies interdunares entre DRAs, com comprimento de onda muito maior do que o de dunas individuais. Essa é a organização hierárquica das formas de leito. Áreas amplas de interdunas secas vão ter só ripples, não são campos de dunas. Essas grandes planícies interdunares são parecidas com isso e são chamadas lençóis de areia. E existe uma morfologia, um elemento morfológico dessas paisagens que são áreas que cedem sedimentos, e os sedimentos, claro, os finos são movidos pelo vento, os mais grossos com muito mais dificuldade. Então você fica com um depósito residual de grossos, com algumas feições texturais, talvez textões superficiais desses fragmentos, faces planares e polidas, que essas áreas são chamadas de pavimentos de deflação. Esses elementos na escala morfológica e de preservação para a estratigrafia são discutidos em outra videoaula, que é a videoaula do módulo Estratigrafia Campos de Dunas Eólicas. Ela vai estar linkada no fim dessa videoaula aqui. Então, qual que é a principal diferença do transporte pelo vento em relação pela água? Bom, são duas. Uma é que a densidade do ar é muito, muito pequena. Então, a densidade relativa dos grãos que são movidos aqui é praticamente a densidade referência, né? Então, um fragmento desse aqui, um grãozinho de areia,
com a densidade de 2,8 gramas por centímetro cúbico vai se comportar em relação ao momento, às colisões, com essa densidade mesmo. Enquanto que na água, a gente usa a densidade relativa. Então, um fragmento com 2,8 imerso na água que tem densidade 1 vai se comportar como uma partícula com densidade 2,8 menos 1, 1,8. Então, isso faz muita diferença. E a segunda coisa que faz muita diferença é a viscosidade do ar, que é muito, muito pequena em relação à da água. Então, efeitos como subleito viscoso, onde predominam as forças de viscosidade sobre a inércia, não aparecem aqui. E a limitação de velocidade pelo atrito viscoso também é muito pequena. Então, como resultado total disso, o que a gente tem é que as colisões entre partículas são muito mais relevantes pelo efeito combinado da densidade baixa do ar, da viscosidade baixa do ar. Então, colisões entre partículas são muito pouco eficientes e são muito mais na água e muito mais eficientes no ar. Então, o principal modo de início de transporte no eólico é muito diferente do da água, e é basicamente a colisão de uma outra partícula que já vinha em saltação, que transfere momento de forma muito eficiente para o outro grão. Então, uma colisão entre a partícula violeta e a vermelha aqui, tira a vermelha do repouso e a violeta transfere um movimento para ela. Então, essas colisões são importantes, como a gente vai ver, as ripples são controladas pelas colisões e o comprimento de onda das ripples eólicas se relaciona a distância média de saltação dos grãos da granulação dominante que compõe a ripple. Então é uma dinâmica bem diferente de início de transporte e também uma dinâmica muito diferente porque mesmo no ar colisões mudam trajetórias e transferem momento de uma partícula para outra. Isso é muito importante porque esse efeito aqui, além de permitir, associado à baixa viscosidade, trajetórias de saltação muito longas para partículas mais finas, com ganhos de momento e o transporte médio das mais finas vai ser muito maior do que o esperado, porque uma partícula maior colide com uma menor, a massa da menor, por ser muito menor, vai transformar aquele momento em mais velocidade e você tem transferências muito grandes de energia. Então, as partículas mais finas sofrem muito esse efeito, aumentando as suas trajetórias, e as mais grossas muito menos. Isso é um efeito bem importante do transporte eólico, que tem bastante consequência na dinâmica dessas areias. Partículas mais finas, então se você pensar que existe silt na sua fonte, partículas finas, elas ficam muito tempo em suspensão e são retiradas do sistema deposicional, que é o campo de dunas, como a gente vai ver na aula específica. Essa trajetória do vento, que é cada vez, lógico, o vento cada vez mais rápido também, mais longe do chão, faz com que as partículas mais finas tenham trajetórias muito, muito longas, centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, até o sítio deposicional. Grandes nuvens de poeira que são transportadas a grandes distâncias, principalmente nos eventos extremos de vento, né? Então vamos dar uma olhada na hierarquia das formas de eleito. E interessante que nesses sistemas dominados pelo transporte eólico existem gaps naturais muito bem definidos entre essas hierarquias. Não há como se fazer uma confusão entre o que é uma ripple e uma duna quando o transporte é pelo vento, por causa desses gaps naturais. Então, o comprimento de onda aqui, passando de centímetros a metros, ele está em potência de 2, então é uma escala log de 2 aqui embaixo. E aqui a gente tem uma escala log de 10, né? Desse outro lado, na granulação. O que a gente enxerga aqui é uma escala log-log e existe uma tendência, um trend dentro de cada uma para se aumentar o comprimento de onda com o aumento da granulação. Porque o comprimento de onda, como eu falei, se relaciona com a distância média de saltação da granulação dominante.
né? Só que isso não é dependente apenas do tamanho do grão. Se pensar que por uma velocidade de vento, um grão menor tem uma saltação maior do que um grão maior, é verdade. Só que aqui a gente vê grãos maiores em comprimentos de ondas maiores, porque o vento necessário para transportar essas granulações maiores, a gente está falando aqui de 10 milímetros, é um vento muito, muito forte. Então os comprimentos de onda naturalmente ficam maiores também, por causa de um efeito interessante, né, que a gente observa nessas trajetórias balísticas, que é o de, após uma colisão, você tem um substrato aqui, tem uma colisão, o grão quica, né, um choque elástico, e ele está indo para velocidades de vento cada vez maiores, quanto mais longe ele fica da superfície. Então, esse efeito é acentuado com ventos mais fortes, que são capazes de transportar granulações maiores, então a trajetória é muito esticada, né? Não é uma parábola. Isso explica por que você tem esses comprimentos de onda grandes em granulações maiores. Mas note, tem ripples que chegam a comprimentos de onda semelhantes a dunas, mas essas ripples são ripples de grânulos, né? De 2 centímetros. Enquanto essas aqui são de areia fina, as dunas. Então essas questões são interessantes, né? Uma forma de leito que obedece a esse campo aqui é uma ripple, a que está nesse campo é uma duna, e o Draa tem formas de leito maiores porque são montanhas de dunas que se acumularam. Toda vez que você encontra gaps naturais em classes diferentes, você comemora, né? Porque mostra que essas categorias, esses nomes que nós demos, se refletem de fato em coisas que são diferentes na natureza. Então vamos dar uma olhada nessas ripples e no tipo de estrutura que elas deixam. Essas ripples são fortemente controladas por colisões nesses flancos que seriam o nosso stow side, né? O flanco que recebe o vento. Partículas vêm e colidem aqui. O comprimento de onda é relacionado à média da saltação. E elas têm uma morfologia diferente daquelas subaquáticas, porque elas têm comprimentos de onda variáveis, a gente viu com a granulação, chega até 2 metros, mas a razão comprimento de onda altura é de 25 a 40, bem diferente daquela coisa próxima de 10, 15 que você vê no subaquático. Então, essas ripples são baixinhas e muito compridas. A seleção granulométrica no sistema inteiro tende a ser muito boa, porque a diferença de distância de transporte entre granulações mais grossas e mais finas é tão grande que você acaba segregando sucessivamente coisas mais e mais finas com a distância, e aí a seleção num determinado sítio é boa. Mas mesmo assim, se existe uma variedade granulométrica, uma ripple mostra essa variedade, a variabilidade. Por quê? Uma ripple tende a ser com gradação inversa. As areias mais finas estão embaixo, as mais grossas estão em cima. Isso porque essas de baixo são as que vieram parar aqui na frente, nessas trajetórias. E as que estão aqui em cima são aquelas que, sofrendo impacto, deram saltos mais curtos. Como elas não são retiradas daqui, essas mais grossas, e sim andam um pouquinho mais para frente, e as menores, se tiver uma menor aqui sofrendo impacto, ela sai para uma distância maior, isso faz com que a probabilidade de se aumentar a proporção de grossos aqui em cima seja muito grande. Então vamos voltar para esse argumento. Um grão grosso está aqui, sofre impacto, pula, mas continua nessa face. Um grão fino, pequenininho, sofre impacto e vai embora daqui. Então você vai segregando grossos aqui. E os finos caem aqui e ficam. Então essa gradação inversa é importante porque ela acaba deixando uma estrutura quando você tem o cavalgamento de ripples. Essas ripples estão indo para lá e ao mesmo tempo tem uma gradação, um acréscimo vertical de ripples enquanto andam. Então você tem um ângulo de cavalgamento, assim como as climbing ripples de água que a gente vê na aula de estruturas de regime de fluxo inferior. O ângulo de cavalgamento está aqui. E o que acontece? Como a seleção é muito boa, talvez você não consiga
e enxergar uma laminação por segregação interna aqui. Existem casos em que sim se vê. É possível preservar uma laminação interna aqui e enxergar uma laminação cruzada e planos de limites de séries. Mas como existe essa gradação, você imagina que essa ripple sem laminação evidente foi erodida nesse nível aqui, que é o plano de cavalgamento. Desculpa, vou fazer um pouco melhor. Foi erodida aqui. O que acontece? Acontece que você não vê a laminação interna, mas a base dela é mais fina e o topo é mais grosso. Então, com isso, quando vier a próxima, ela também tem uma base mais fina e um topo mais grosso. Então, você tem uma variação granulométrica que é dada, marca os planos de cavalgamento. Então, é uma laminação de baixo ângulo que é contrária à direção de migração da forma, porque são planos de cavalgamento e não de migração. Isso recebe o nome de Translated Lamination. Em português, uma tradução comum é transladante, que é o resultado da migração das formas. E é uma feição importante aí que é reconhecida com frequência no registro eólico. Quer dizer, você tem formas de leito que tem essa aparência, muito baixinhas, muito longas. Essa aqui tem por volta de pouco menos de 10 centímetros de comprimento de onda, então você imagina que ela tem meio centímetro de altura, provavelmente, ou até menos do que isso, alguns milímetros de altura. Você pode observar isso na praia. E o depósito resultante da migração tem mais ou menos essa cara. Uma laminação aqui, se ela mergulha para a esquerda, então o fluxo do vento era para a direita. Você não vê com muita clareza e talvez não veja de forma alguma uma laminação interna aqui. Tem lugares em que se preserva, tem lugares que não. A maioria dos casos não. E essa laminação que parece plano paralelo, mas é de baixo ângulo, na verdade é uma laminação transladante de ripples eólicas. Veja, não é uma coisa tão fácil de interpretar quanto uma laminação cruzada de ripples subaquáticas, mas ela está aqui. Normalmente essas laminações são muito bem marcadas, não só essas, como outras que a gente vai ver aqui no eólico, porque tem bimodalidade de grão, às vezes, também separada uma granulação da outra, e ela fica bem marcada e erodida no afloramento, vira um sulco no afloramento, que o pessoal chama de laminação pinstripe, risca de agulha. Não é uma feição plenamente diagnóstica, você pode ter isso em fluvial também, bem selecionado, mas é bastante frequente você ter essa coisa marcada e bem riscada. Vamos pensar numa duna, então. A duna sofre o mesmo processo, é claro que ela provavelmente contém ripples nas costas, essas ripples de vento, também talvez na frente, mas o vento aqui ele tende a concentrar e acelerar aqui para o topo, né? E aqui uma zona protegida do vento na frente da duna. Essa zona protegida do vento não é sem vento nenhum. Normalmente as componentes de vento aqui são ortogonais, né? Então você teria alguma coisa aqui. O vento, se você desenha isso mais 3D, esse outro vento estaria aqui assim ou assim, e as cristas das ripples seriam assim. A gente vai ver algumas fotos disso na frente da duna, né? Mas o que acontece é que um efeito parecido, mas em outra escala, com aquele dos impactos balísticos nas costas da ripple, acontece também na duna. Então a trajetória de saltação dos fragmentos menores é mais curta e a dos maiores é mais longa. Você tende a acumular, então, uma granulação maior no topo da duna e uma granulação menor na base da duna. Isso só pelas trajetórias de saltação. E a estratificação interna, depois a gente vai ver como se forma. Mas esse é o padrão, uma zona de sombra aqui de vento, ventos menos eficientes, com retrabalhamento ortogonal, e o mais fino cai mais longe, o mais grosso cai mais perto. Isso vai servir para a gente entender um pouco melhor os processos que acontecem nessa frente. E outra coisa muito importante é que o ângulo de equilíbrio dessa areia seca
é muito maior do que o ângulo de equilíbrio da frente de uma duna subaquática típica. Então isso aqui pode chegar a 30 graus, com alguma frequência. Até 30 graus. Claro que você pode ter um pé de mais baixo ângulo aqui e depois uma coisa de mais alto ângulo, mas são estratificações grandes, formas métricas, pode chegar a muitas dezenas de metros de altura, com aqueles comprimentos de onda bem grandes, e ângulos muito grandes na frente. Então, os seus estratos cruzados podem ser de alto ângulo. E existem várias morfologias diferentes de dunas, que são relacionadas principalmente à variabilidade do vento ao longo de um ciclo sazonal. Então, se você tem ventos, um vento dominante, apenas um vento dominante, esses dois casos, que é o dessa direção aqui, o vento da estação que não é a de vento principal é muito fraco em relação a esse, e então você tem esse tipo de forma. Coisas com crista sinuosa, que são barcanas ou cristas barcanoides, e dunas transversais. Esse outro eixo aqui é a disponibilidade de areia. Uma maior disponibilidade de areia tende a ser transversal, uma menor, barcanas isoladas. Se você tem uma variabilidade de vento em ângulo, mas os dois, uma direção resultante num ângulo fechado, você tende a ter uma duna longitudinal que pode ter uma crista sinuosa. E se você tem uma variabilidade em 90 graus, ou ângulos muito grandes, e principalmente se tiver um aporte de areia muito intenso, você pode ter dunas em estrela. Não necessariamente elas são assim, elas podem ter braços em direções diferentes, e são feições importantes em grandes campos de duna, em desertos em que o vento é intenso em mais de uma direção. O que é a estratificação resultante? Claro, formas de leito grandes geram estruturas grandes. Isso aqui é um afloramento do Cambriano do Rio Grande do Sul, em que a gente tem essas estratificações cruzadas acanaladas muito grandes, que são eólicas. Isso também aparece muito bem no Cretáceo da Bacia do Paraná, aqui no Sudeste, ou em qualquer depósito eólico de grande porte em qualquer lugar do mundo. Essas aqui tendem a ser acanaladas porque a crista da forma é sinuosa, podem ser barcanas. Existe uma variação de cor aqui que está seguindo uma variação de permeabilidade, que segue uma variação de granulação nesse afloramento. E isso é importante para a gente discutir um processo interno do crescimento dessas estruturas e essa arquitetura. É claro que existe a terceira hierarquia, uma coisa que é análoga às barras, são os draás. Então, muitas dunas com ripples em cima, seguindo, se acumulando, formando uma grande estrutura, e as estratificações internas são de dunas individuais, e é claro que não haverá depósito de interdunas aqui entre elas, porque isso aqui não é uma interduna, isso aqui é um elemento num relevo inclinado que não acumula os depósitos que a gente conhece como de interduna, seja seca ou úmida. Então, à frente de uma duna, quais são os processos que acontecem? A gente já discutiu que os mais grossos vão ficar mais perto da crista e os mais finos conseguem, por saltação longa, para mais longe. O que são esses finos? Essa nuvenzinha aqui dispersa, se você olhar, tem um tom mais amarronzado aqui, porque está saturado em areia, são grãos de saltação mais longa, eles são o que a gente chama de queda de grãos. A queda de grãos, lógico, a saltação longa também acontece aqui e acontece aqui. Aqui só chega o fino. Aqui chega o fino e o grosso, né, o de saltação mais curta. E o que vem direto da saltação é o que a gente chama de depósito de chuva de grãos, queda de grãos. É o repouso final de uma areia que estava em saltação. Então essa areia mais fina, que aqui é o greenfall, faz uma laminação. É claro que ela tem um ângulo relacionado a onde ela caiu na duna. Variação de granulação sutil vai dar uma laminação marcada nisso aqui. Você enxerga esse depósito, é a queda direta dos grãos. É inclinada na frente da duna, no pé da duna ela vai ter uma inclinação menor, e um grão cai, bate no outro e acaba parando, perdendo energia,
e como ele bate e cai, ele tende a cair nos vazios entre os grãos que existiam antes. Então esse empacotamento tende a ser um empacotamento mais fechado, em direção ao romboédrico. Chuva de grãos, queda de grãos, são os termos que vocês vão encontrar na bibliografia. E um outro processo é que quando você tem os grossos que se depositaram lá mais perto da crista, junto com os finos, e só os finos aqui embaixo, isso implica numa taxa de sedimentação maior aqui em cima do que aqui. Aqui é só fino, aqui é grosso mais fino. O que acontece nesse caso? O ângulo aumenta e uma hora isso desestabiliza e escorre como um fluxo gravitacional. Isso começa a se mexer, os grãos, cada grão tem a sua cinética, colide com os demais, o processo inteiro, mesmo estando seco, simula um fluido descendo, e é isso que a gente chama de fluxo de grãos. Faz esse tipo de língua, de corpo lenticular, de material mais grosso que desceu da crista da duna para o pé. Essa camada aqui tem essa característica. Uma lente de areia mais grossa que desceu lá das partes mais superiores da duna. Isso vai ficar no meio da duna, não chega tanto ao pé dela, como a gente vai ver daqui a pouco, mas é um depósito importante. Não tem um análogo muito claro em outros ambientes, porque isso escorregou como um fluxo de areia seca. Então você tem uma granulação aqui, outra granulação aqui. Essa aqui é a das coisas mais espessas que estavam lá no topo da duna, essa é a mais fininha. Se você pegar a amostra inteira, desagregar e fazer uma análise granulométrica, é claro que vai dar duas modas. Uma moda aqui e a outra moda aqui. Isso já foi tido por muito tempo como diagnóstico do eólico. É claro que você precisa ter variação granulométrica na fonte para que isso ocorra. Outra coisa importante desse depósito é que ele tem um empacotamento aberto. Como os grãos desceram, todos se mexendo individualmente, um batendo no outro, como se fossem moléculas num líquido, quando eles param, eles tendem a ter posições que não são aquelas de um grão que veio saltando numa superfície que já tinha outros grãos e tende a parar no buraquinho. Então esse empacotamento é mais aberto, a granulação é maior, poros grandes e permeabilidade maior também. E como é uma colisão entre grãos e essa pressão dispersiva cinética aí, a tendência dos grãos maiores irem para a superfície do fluxo, dentro desse fluxo, então pode ter alguma gradação inversa. Então o modelo é esse, né? Os grãos mais maiores param aqui em cima, os menores param aqui embaixo e também aqui em cima. Esse conjunto aqui rompe uma hora, porque ganhou declividade demais, escorrega como uma lente aqui para baixo. E aí você tem intercalações de grossos com finos, que são as intercalações grain flow, grain fall aqui embaixo. Geralmente a duna tem um pezinho de baixa declividade em que esses fluxos não conseguem escorrer. Isso é chamado de franja basal, pé de duna. E aqui o que vai acontecer é que predominam os depósitos de ripples migrando. Então, no modelo geral, lentes de grain flow aqui, intercaladas com camadas de grain fall, e um pezinho onde ripples vão migrar, e mesmo que o vento tenha essa direção, essa zona protegida do vento vai ser dominada por turbulências, e essas ripples tendem a ter essa direção. Como essa região também é retrabalhada por ripples nessa direção, muitas vezes, mas isso tende a não se preservar pelos sucessivos grain flow e grain fall, que retrabalham e recobrem isso. Existe um outro elemento que é a área de interduna aqui. Se essa interduna é seca, vai ter ripples também. Vai ser como se fosse um lençol de areia, com ripples em mais de uma direção. Perto da duna pode ainda dominar isso. Longe vai dominar a direção do vento. Ripples migrando aqui na interduna. Se ela for úmida, ela vai ter outras características. Então, uma interduna úmida vai ter depósitos subaquáticos, a areia vai ser retrabalhada por ondas de vento. Se tiver um rio perto, pode ter lama. Isso a gente vê na aula do sistema deposicional campo de dunas eólicas. O que interessa aqui são as estruturas peculiares. Então pode ter ripples de onda. Mas pode ter também, em areias úmidas, que não tem uma lâmina d'água em cima,
estão só embebidas em água, cada grão de areia vem e, ao colidir com essa areia empapada, não consegue ter um choque elástico. A presença da água sobre o grão, a presença de um filmezinho de água sobre o grão, dissipa a energia da colisão do outro grão, em parte. Pode ter pocinhas também. E também a viscosidade dessa água aqui segura, impede a colisão. Que a colisão resulte numa trajetória muito clara para lá. Então ele bate e acaba ficando. E numa região em que o vento faz com que todos entrem num ângulo oblíquo e acabem grudando sempre no ângulo oblíquo, você acaba gerando uma forma muito estranha, que é uma ripple, que não é de migração. É uma ripple de areia grudando. Uma areia gruda na outra e forma uma ripple, que é essa estrutura que a gente observa aqui em corte, no afloramento. E note que isso gera uma laminação também, porque a direção de adesão, de incorporação de areia nessa superfície, se relaciona à direção em que o vento se aproxima. Então tem uma ripple de adesão e uma laminação interna de ripple de adesão. Mas isso pode não ter um padrão tão claro e fazer isso aqui é adhesion ripple. Existem essas adhesion varts, verrugas de adesão, quando você não tem uma coisa clara. E algumas coisas intermediárias entre elas. Então, com esses todos os elementos, a gente consegue estabelecer um modelo de distribuição de estruturas relacionado a uma duna. Então, como eu já mencionei, o vento está aqui, né? O vento está vindo aqui. Nessa região, você vai ter um vento secundário. E tem chuva de grãos nessa zona amarela, uma região em que predominam os depósitos de fluxos de grãos em laranja, que eles escorreram para cá. Um pé de baixo ângulo da duna tem ripples, e a interduna pode ter ripples se for seca, ou estruturas de adesão e estruturas subaquáticas de onda se for com freático alto e ela estiver úmida ou realmente alagada. A migração da duna com vento nessa direção aqui vai resultar nessa estratificação bem marcada de intercalação Green-Flow-Gainfall, que é o que gera aquela variação de permeabilidade, que gera aquela variação de cor que nós vimos no afloramento, num exemplo lá em cima. As ripples tendem a estar aqui, isso aqui é chamado de pedestal dune plinth, é o pé da duna, com ripples antes da estrutura grande com cruzada de alto ângulo. E isso pode estar migrando sobre um depósito de interduna. A forma com que isso se preserva com essa migração da duna sobre a interduna é uma coisa que é melhor discutida na aula do sistema deposicional Campos de Dunas Eólicas, que tem um link para ela aqui no fim. É isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado.